Olá, boa noite a todos vocês que acompanham o nosso Pneumoimagem, nosso portal de atualização médica em pneumologia. O Pneumoimagem é um portal médico de atualização científica para médicos, é um portal que divulga informações, notícias em pneumologia, tem várias funcionalidades para os médicos se atualizarem em vários aspectos da nossa especialidade. E essa é uma transmissão que estamos fazendo ao vivo aqui pelo Facebook com a doutora Margarete Dalcomo. Doutora Margarete é uma antiga amiga nossa, grande amiga, colaboradora permanente do nosso portal. A doutora Margarete, ela é médica pneumologista também. A doutora Margarete é pesquisadora da Fiocruz. E nós fizemos uma live, uma transmissão no início da pandemia pelo coronavírus, no mês de março, com uma grande repercussão. Naquele momento ainda as coisas eram obscuras, o vírus estava chegando no Brasil, todo mundo nadando no escuro. E nós fizemos uma live com as perspectivas que a gente tinha sobre a chegada do coronavírus no Brasil, quais os receios, quais os medos, como que a pandemia iria se comportar em nosso país. E hoje, passados 4 meses, nós vamos conversar a respeito do que nós imaginávamos naquele momento que aconteceria, o que realmente aconteceu, o que nós pensávamos em termos de tratamento que seriam eficazes, o que realmente vingou, o que não vingou, e quais as perspectivas para o futuro, tanto em termos de medicamentos, quanto em termos de vacinas, as perspectivas em termos de ganho de imunidade ou não. Lembrando a todos vocês, o Pneumoimagem, depois dessa live, ele acabou tendo uma grande repercussão, um grande número de seguidores, inclusive não médicos, lembrando que nós vamos discutir aspectos técnicos, aspectos médicos, científicos em relação ao coronavírus, não vamos responder dúvidas individuais sobre casos específicos das pessoas, mas o nosso objetivo é informação clara, científica para todos os profissionais de saúde que nos seguem e com uma linguagem acessível também ao público leigo, para que ele possa compreender também o que é verdade e o que não é verdade em termos da Covid-19, o que são fake news e o que realmente acontece no meio científico, no meio médico, em relação à Covid-2019. Doutora Margarete, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós já temos quase 300 pessoas conectadas online agora. Meu boa noite a você, boa noite a todos os nossos seguidores. E podíamos começar, Margarete, falando sobre as expectativas que nós tínhamos lá no mês de março e a realidade agora. Do que a gente esperava, o que você esperava lá no mês de março e o balanço que faz hoje, 4 meses depois. Boa noite. Boa noite, Mauro. Mais uma vez, muito obrigada. É um prazer estar no Pneumoimagem. E é, sobretudo, um prazer. Nós íamos fazer essa conversa 1 mês atrás, na verdade, né, Mauro? Quando estava completando 3 meses, mas eu fui atropelada pelo coronavírus. E aí fiquei doente e, portanto, nós tivemos que atrasar 1 mês a nossa conversa, porque realmente era impossível. Mas, enfim. Então, eu falo como quem, em março, nem imaginava que fosse passar por isso, mas naquele momento nós voltávamos da reunião de assessoria do Ministério da Saúde, onde havia não só a nossa sociedade de pneumologia, mas a sociedade de infectologia, de gineco-obstetrícia, pediatria, onde nós trabalhamos basicamente naquele momento com as experiências que nós tínhamos da China, basicamente, que era o que nós sabíamos, dos países que nos antecederam na epidemia, os países europeus, onde a epidemia já havia chegado em março, sem dúvida, né? E as experiências, inclusive, de alguns tratamentos que estavam sendo feitos e a expectativa que ela fosse realmente chegar ao Brasil e que fosse chegar pesadamente, como qualquer epidemia hoje pode chegar do outro lado do mundo ao Brasil. Então, do ponto de vista técnico, nós tínhamos revisto a questão da síndrome, né, das síndromes gripais, da síndrome respiratória aguda grave, do algoritmo do Ministério, o fluxograma que naquele momento, penso, só adicionamos ao fluxograma do Ministério da Saúde, que todo mundo conhece, sobejamente, a questão da hipertensão arterial, que era o marcador clínico até aquele momento mais importante, baseado nas experiências, sobretudo chinesas. Então, associamos. E eu me lembro muito bem, Mauro, eu fui fazer o resgate daquela nossa conversa, como
como nós insistimos e tiramos alguns consensos, inclusive de usar corticoide. Olha como as coisas aconteceram. Então, a primeira questão que eu queria dizer conceitualmente, Mauro, é tudo que nos impactou, né? Nós nunca pensamos que fôssemos estudar tanto, ler tanto, menos de 4 meses nessa doença. Tem Medscape, o PubMed, nós temos cerca de 38 mil papers publicados nesse período, independentemente da qualidade ou da heterogeneidade deles, mas é uma coisa alucinante para nós lermos e acompanharmos tudo isso. E eu me lembro bem que naquele momento, Mauro, todos nós não recomendávamos o remédio para tratar a Covid-19, olha como as coisas mudaram, e hoje está aí uma das linhas mais promissoras de estudos, já entrando num dos nossos pontos aqui, que são os estudos com corticosteroides, não necessariamente o estudo Recovery com a dexametasona em dose baixa, que realmente é a única coisa que até o momento impactou mortalidade num grupo grande de pacientes estudados contra outro, né, quer dizer, 2.000 contra 4.000, mostrando realmente uma redução na mortalidade entre pacientes em ventilação não invasiva, né, grande, e uma redução igualmente em pacientes fora da ventilação mecânica, então pacientes internados, mas sentarem em ventilação mecânica. Enfim, olha como as coisas mudaram, e nós fomos muito enfáticos nesse consenso. E o outro consenso que nós, naquele momento, tivemos, Mauro, foi de não recomendar nenhum tipo de tratamento. Por quê? Porque até aquele momento, a única informação que nós tínhamos é o que hoje já nos permite chamar de fármaco da esperança, naquele momento, que era a cloroquina, né? Naquele momento, nós optamos por não recomendar nenhum tipo de tratamento, porque nós optamos por esperar os resultados dos ensaios. Então, hoje, se nós pudermos ser muito objetivos em relação a isso, Mauro, eu chamaria... Então, pessoal, enquanto a Margarete ela dá uma colocada ali na rede dela, falando sobre as perspectivas, eu vou dizer para vocês o que aconteceu com o meu trabalho na Covid-19. Eu atendo em hospital privado, com um grupo de pneumologia, coordeno uma equipe de pneumologia, e inicialmente fiquei realmente assustado com o vírus, porque nós tínhamos a ideia lá no início do ano, nós tínhamos a ideia... quando nos venderam a ideia do que era o novo coronavírus, que ele seria uma gripe, né? E seria uma gripe um pouquinho mais grave do que a gripe comum que nós conhecemos. E, de fato, quando a doença se apresentou para nós, quando nós começamos a trabalhar com os primeiros pacientes, atender os primeiros pacientes hospitalizados, nós observamos que isso não era uma gripe, não era uma gripezinha. Na verdade, é uma doença multissistêmica, onde o aparelho respiratório, onde os pulmões são aquele órgão de choque, aquele órgão de maior comprometimento que pode levar o paciente ao óbito, né? Mas, na verdade, se trata de uma doença multissistêmica, onde nós temos comprometimento do coração, comprometimento dos rins, comprometimento do sistema nervoso central, e o pulmão é o órgão que normalmente ou habitualmente leva à morte, mas não era uma gripe comum, na verdade, uma doença multissistêmica, multifatorial, e que nós não conhecemos ainda todos os seus mecanismos de atuação, não sabemos todos os modos pelos quais o vírus compromete o nosso corpo. Sabemos agora já como ele entra, mas nem todas as transformações que ele causa dentro de nós. E, como a doutora Margarete estava comentando, o grande volume de informações que nós recebemos ao longo desse tempo, com estudos científicos, com trabalhos, com pesquisas em andamento, divulgação precipitada de resultados de algumas pesquisas, naquele intuito de rapidamente chegarmos a uma conclusão, a algum tratamento eficaz. Na verdade, muitas vezes o que era verdade no período da manhã, à tarde deixava de ser verdade. Então, nós viramos do avesso. O coronavírus trouxe uma mudança muito grande, inclusive no comportamento da comunidade científica em relação aos próprios estudos. E agora a doutora Margarete voltou, vamos dar continuidade ao que ela vinha falando, sobre então, quais o balanço que ela fez nesse período sobre o coronavírus. Ela ia começar a falar sobre a esperança que a gente tinha na cloroquina e a desesperança nela. A gente não, tá, Mauro? Eu nunca tive muita esperança nela, não. Agora tá. A gente sabia, eu saí do Wi-Fi e entrei no 4G porque achei que era melhor, achei que era mais prático do que ficar tentando consertar algo que eu não sei. Eu sei tratar de paciente, mas consertar a rede eu não sei não, Mauro.
Mas, enfim, naquele momento, Mauro, nós tínhamos grande expectativa, porque sabíamos que estava para ser aprovado, e efetivamente foi, o grande conjunto de ensaios clínicos, que era o estudo de solidariedade. O Brasil conseguiu trazer o estudo sobre a chancela da OMS, né, e já estava claro para nós que nós estávamos tratando não de uma pneumonia atípica, como ela foi descrita nos estudos originais, mas sim de uma doença realmente sindrômica, sistêmica, que tinha um comportamento e a própria mortalidade muito alta. Quando a epidemia chegou muito rápido, teve uma curva epidêmica muito verticalizada, como ela chegou, inclusive em algumas áreas urbanas do Brasil, né, como foi Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Fortaleza, né, concorrendo com aquela mortalidade enorme, muito rapidamente, como nós sabemos. Ela já se caracterizava, portanto, como uma doença muito sistêmica. E já estava claro que aquele componente de trombogênese dela, quer dizer, uma doença altamente trombogênica, que os estudos mostraram, vários estudos já demonstraram, exigia que os pacientes, muitos pacientes, ficava claro, a Itália já começava a mostrar que muitos pacientes tinham morrido ou no momento da intubação orotraqueal pela dessaturação enorme, dos quais esses pacientes eram vítimas por questões até de contaminação das pessoas e dos colegas que o faziam, mas pelo estado de gravidade, e às vezes morriam, não era da pneumonia, era de fenômenos realmente tromboembólicos. Então ficou muito claro que era necessário, e nós já, desde o fim de março, já começamos a usar anticoagulante nos pacientes de maneira rotineira. Eu tenho a impressão que todos os serviços. E aí em São Paulo tem a experiência coordenada pela nossa colega Peleonara, com o uso de heparina, e nós usávamos inclusive em paciente que sem gravidade evoluía já desde o início, com alguns parâmetros de natureza hematológica que nós medíamos, inflamatória, paciente com dedímero um pouco alto, já se usava anticoagulante, é o que nós temos feito até hoje. Então, essa foi um conhecimento que nos impactou muito, Mauro, a questão da doença ser vista como uma doença sistêmica. Depois disso, então, esse estudo de solidariedade era um estudo que está em desenvolvimento em 17 países, já com um número grande de pacientes incluídos, já quase 3.000 pacientes, e ele está comparando vários braços. Então está comparando 2 antivirais, que nós conhecemos sobejamente, porque já usamos no HIV, que são o lopinavir e o ritonavir, um outro braço com interferon beta, que é usado, na verdade, para esclerose amiotrófica, um outro braço com remdesivir, que é o antiviral novo, e um outro quarto braço que seria com a cloroquina, que foi interrompido, como todos nós sabemos. Hoje a cloroquina é contraindicada, inclusive, pelo FDA, pelo órgão regulatório americano. Infelizmente, no Brasil, isso tomou um rumo que é muito pouco científico, é um rumo que nos incomoda, inclusive, né, nós particularmente não recomendamos, né, alguém me perguntou quando eu fiquei doente até se eu teria usado, e eu disse que não, e se eu autorizaria que alguém usasse em mim se eu ficasse grave, eu disse que não, que de modo algum que eu desautorizaria. Então, assim, para ficar claro, não restar nenhuma dúvida, né? Então, o estudo de solidariedade eu acho que vai dar uma resposta, inclusive do braço dos pacientes tratados com a cloroquina, que foi descontinuado, mas muitos pacientes foram tratados até o momento, Mauro. Então, acho que isso é importante. A outra questão coisa, Margarete, sobre essas drogas que circulam, porque o que me incomoda um pouco na Covid são os especialistas de sofá, né? Os especialistas de Twitter. São pessoas que não tratam o paciente, inclusive muitos médicos não tratam o paciente, degustam alguns artigos científicos e começam a desenvolver teorias absurdas de tratamentos alternativos e que estariam salvando milhares de vidas, quando na verdade não há cunho científico. E eu que trato pacientes, você que trata pacientes, a gente que está no dia a dia lidando com os pacientes, vendo essas dificuldades, a gente fica indignado com algumas dessas situações, né? Queria que você comentasse sobre isso também, essas drogas que comentam pelo WhatsApp, a ivermectina, a zinco e etc. Porque a gente tem visto coisas muito, muito ruins, Mauro. Infelizmente, nós ainda estamos num país em que as pessoas são inocentes, muitas vezes, né, mesmo por não saberem. Alguns têm medo, é uma doença que gera muito medo. Muitas famílias perderam pessoas, né, quando nós verificamos 60 mil mortes praticamente batendo hoje, né,
Então, assim, há muita, quer dizer, ignorância e há muita ansiedade também. Então, é nesse contexto que fármacos que tiveram alguma ação in vitro estão sendo estudadas num chamado recondicionamento de fármacos, Mauro, que não tem nada de antiético nisso, isso pode ser feito, mas não pode se transformar em verdade antes de mostrar algum benefício. Então, receber um saquinho de remédio, como eu vi fotografias ontem, distribuindo em cidades do interior, eu tenho essa documentação, inclusive, né, num saquinho colocado cloroquina, ivermectina, zinco, vitamina C e prednisona, 5 comprimidos de prednisona, é uma coisa quase criminosa, entende? Mas isso está sendo feito, inclusive no Brasil, e ninguém está impedindo. Então, assim, voltando às coisas boas, Mauro, esse é o lado ruim da nossa realidade, né? Mas voltando às coisas boas, eu acho que a gente sabe que, inclusive, no nosso país, tem estudo aprovado pelos órgãos regulatórios de pesquisa, pelo sistema CEP-CONEP, tem estudo, inclusive, com a ivermectina. Vamos esperar os resultados, né? Está sendo feito em vários hospitais, conduzido por pesquisadores que têm experiência, financiados governamentalmente por órgãos de fomento, então, portanto, passaram pelos critérios éticos, vamos ver o resultado. Né? Eu particularmente vejo isso com muito ceticismo, o que eu não acho bom e acho muito triste, Mauro, é as pessoas receberem isso, quer dizer, remédios que não têm o menor sentido. Mas, de qualquer maneira, se nós quiséssemos aqui fazer senso de humor, eu diria que o Brasil vai acabar com os vermes e com os piolhos, né? Com o uso à larga desses medicamentos, né? A outra questão, saindo do estudo, do estudo Recovery, eu acho que ele é importante, sim, essa coisa do corticoide, Mauro, porque não só por ser o primeiro fármaco, digamos assim, né, usado dessa maneira muito bem controlado, com um número muito grande de pacientes, né, eu acho que ele vai mostrar para nós a possibilidade de que nós possamos usar realmente o uso de corticoide, ao contrário do que dissemos e consideramos baseado no conhecimento de 3 meses e meio atrás quanto ao uso do corticoide. Acho que a ação anti-inflamatória, considerando aquela cascata anti-inflamatória, sem dúvida nenhuma, eu acho que o corticoide terá seu valor. Né? Margarete, corticoide... Deixa eu só ter... Para não perder meu raciocínio, Mauro, assim, em termos de perspectiva, eu acho que assim, o que mais me impacta, a mim como pneumologista, como clínico vendo o doente, é a questão da complexidade. E assim, nós sabemos que a doença é um pouco bifásica, que ela tem aquela fase virêmica grande dos primeiros dias e que depois a gente atravessa os primeiros dias, ela não melhora e nós entramos naquela fase inflamatória da qual todos nós tememos, né? Com medo de que a insuficiência respiratória venha, etc. Então, neste momento, quando nós sabemos que a experiência de utilização de anti-inflamatórios biológicos, como tocilizumab, como inibidor de interleucina 6, ele tem funcionado em alguns pacientes, então, assim, a lógica que me parece mais promissora, Mauro, nesse momento são os estudos que estão em desenho e alguns já começando com a utilização de antiviral, do Remdesivir, no caso, associado ou com tocilizumab ou com outros inibidores de interleucina. Então, isso responderia aos 2 desafios dessa doença, digamos assim, bifásica. A questão é definir que momento esses medicamentos seriam utilizados. Se seriam utilizados apenas no paciente grave ou no paciente de moderada gravidade. Como, aliás, se colocaria um outro ponto que eu acho que é importante em termos de perspectiva, que é a transferência de plasma de convalescente. Quer dizer, hoje nós temos isso já aprovado regulatoriamente no Brasil, né? O estudo está sendo feito em São Paulo e no Rio de Janeiro, até onde eu saiba, não sei se está em algum outro lugar, mas eu vi as aprovações pela CONEP em São Paulo e Rio. E nesse momento nós temos a grande experiência de Nova York, que nós sabemos que foi usado em realmente centenas, provavelmente alguns milhares de pacientes, e que quando for publicado nós vamos ter uma noção, né, se transferir plasma de convalescente ou paciente curado para paciente grave em terapia intensiva, realmente será capaz de diminuir mortalidade ou de reduzir a morbidade desses pacientes. Mas diga, Mauro, você ia me fazer uma pergunta? Não, eu acho que aproveitando o contexto todo que você colocou, a grande dificuldade que nós temos lidando no dia a dia com os pacientes, eu já
acompanhei praticamente uma centena de pacientes internados desde que começou a pandemia. É o momento exato da utilização das drogas. A gente está no corticoide, o momento exato de entrar com o corticoide, porque naquela fase virêmica que você comentou, talvez o corticoide não seja benéfico, possa até ser prejudicial. E a determinação... Ele vai prejudicar o clearance viral, né, provavelmente. Né? Exatamente. Então, esse é um dos riscos de distribuição do corticoide, corrida às farmácias de pessoas leigas comprando corticoide, porque no início da doença, o corticoide pode ser prejudicial. A questão do plasma de convalescente, né, o nosso hospital está num protocolo também de estudo do plasma de convalescente. Tive 2 pacientes que se beneficiaram com essa terapia. Coincidência ou não, em 24 horas eles tiveram uma grande melhora. Eu acredito que esse protocolo de estudo vai ser importantíssimo para que a gente possa determinar esse tratamento como um tratamento que mude a perspectiva daquele paciente grave que está na UTI, entubado, em ventilação mecânica. E acho que outra vedete que realmente... 2 vedetes que eu vou destacar, depois eu queria o seu comentário, que se destacaram dessa pandemia, que mostraram bons resultados. Primeiro, anticoagulante. Né? O anticoagulante, eu queria a sua opinião se todos os pacientes deveriam receber anticoagulante, somente aqueles que têm dímero elevado. E outro dado que, no início da pandemia, que a gente tinha a impressão da intubação precoce ser uma alternativa válida de tratamento para os pacientes graves. Não se utilizar ventilação não invasiva e ir para intubação precoce. Hoje já se posterga isso, e o catéter nasal de alto fluxo, eu acho que é uma grande vedete, um grande vencedor dessa história, e a posição prona. A posição prona utilizada pela fisioterapia no ambiente de terapia intensiva também tem mudado muito a perspectiva desses pacientes. Então, eu queria o seu comentário, o momento do corticoide e o que você acha que todo mundo deve usar o anticoagulante ou não. Olha, Mauro, eu acho que a experiência que nós observamos de usar anticoagulante nesses pacientes em qualquer momento, sem dúvida nenhuma, é muito positiva. E o que nós temos lido da literatura internacional, sem dúvida nenhuma, hoje parece um consenso de que o fato de se tratar de uma doença tão pesada e tão complexamente trombogênica, né? Lembrando que a explicação que a nossa colega, inclusive Eunara, deu muito bem, né? Quer dizer, que o processo inflamatório pulmonar ele não é tão grave, mas a capacidade de remover células e causar inflamação com obstrução na microcirculação pulmonar é capaz, sim, de matar esse paciente, e é por isso que a questão que se coloca para mim, Mauro, é qual é a melhor anticoagulação a ser oferecida a esse paciente, né? Quer dizer, se a heparina, né, se a heparina de baixo peso molecular estaria recomendada apenas em pacientes de menor gravidade, se os anticoagulantes orais seriam para paciente também de menor gravidade, isso ainda precisa que a literatura nos responda, né? Quer dizer, do ponto de vista da prática clínica, né, o que eu faço, eu imagino que outros também o façam, é medir, avaliar esses pacientes, foi o que eu fiz comigo, né? Eu tomei anticoagulante oral, né, durante um tempo em que o dímero ainda estava um pouquinho aumentado e depois parei, enfim, por questões etárias e não porque eu tivesse ficado grave, mas porque tinha muito medo de ter algum fenômeno tromboembólico. Mas quando nós vemos aqueles casos de necrose de extremidade, Mauro, e depois aquilo ser recuperado com o uso de heparina, é algo que realmente nos impacta muito clinicamente, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, a anticoagulação faz parte do tratamento do paciente com Covid-19. Né? Quanto à questão do corticoide, Mauro, eu acho que sim. Eu acho que o estudo Recovery, né, os dados alcançados com a dexametasona, né, eu não sei, assim, outros corticoides como se comportariam, entendeu, Mauro? Eu acho que aí nós vamos precisar de mais observação. Agora, nós já estamos vendo, eu fiquei horrorizada, na verdade, quando eu vi o próprio diretor da OMS mandando os laboratórios aumentarem a produção de dexametasona. E aí eu fiquei imaginando a tragédia dos pacientes indo à farmácia comprar Decadron, entendeu? Para usarem de maneira absurda e com todos os efeitos colaterais que eventualmente poderão ter. Então, assim, mas acho que o tempo, como nós estamos aqui falando de prospectiva, né, eu acho que, sem dúvida, o tempo vai mostrar. A questão dos
que eu acho que é muito interessante, Mauro, que é bem recente, né, foi esse estudo que começou agora, inclusive pelo Grupo de São Paulo, que já está autorizado, né, e que me chamou muito a atenção. Eu li apenas o pré-print do estudo, né, que foi o uso da DNase, né, que é usado nos pacientes com fibrose cística. Isso também é muito interessante, porque se o processo inflamatório, né, se a obstrução brônquica, se a própria inflamação tão pesada que ocorre nos pacientes com fibrose cística, quem sabe, né, embora nós estejamos falando de duas situações diferentes, porque nós estamos falando de um lado de colonização bacteriana, mas quem sabe naqueles pacientes que eventualmente façam co-infecção bacteriana na vigência de Covid-19, o que nós sabemos que é relativamente frequente, possam se beneficiar disso. Então, assim, a perspectiva, sim, sem dúvida. Há outros antivirais, né? Há o antiviral que está aprovado no Japão e na Rússia, né? Que a gente sabe que é o Avifavir, né? O Favipiravir, né? Tem um nome difícil esse antiviral. Ele está aprovado. Existe, inclusive, um registro dele na Anvisa, no Brasil, né, um registro de patente, mas não é um fármaco aprovado pela Anvisa ainda, de modo que não é algo que está disponível para que nós utilizemos. Mas, sem dúvida nenhuma, quer dizer, ele foi usado para influenza, teve uma ação bastante boa, é usado muito, e eles têm tido, os russos não publicaram resultados ainda muito, digamos assim, robustos, mas é uma perspectiva que nós temos que mencionar como algo que pode ser, quer dizer, então, assim, eu acho que o caminho, Maura, né, a minha impressão é que o caminho será um tratamento de associação com antivirais e anti-inflamatório, e evidentemente com os adjuvantes, eventualmente corticoide, e anticoagulante. Esse eu acho que é o núcleo central, além das melhores práticas de terapia intensiva. Né? E seguindo ainda, Mauro, na questão de perspectiva, né? E que tem sido assim muito na ordem do dia e que nós não comentávamos nada disso em 12 de março, quando conversamos pela primeira vez, é a questão ainda relacionada à patogênese, que é a questão da transmissão de assintomáticos, né? E agora nós estamos vendo, quer dizer, e hoje se coloca para nós um novo dilema, né? Será que há uma relação direta entre carga viral, né, e capacidade de desenvolver imunidade? Essa é uma pergunta que nós todos temos, né, Mauro? Porque, assim, os estudos estão mostrando, né, aquele estudo clássico que foi feito com os passageiros do Diamond Princess, né, que mostrou colhendo sangue, colhendo PCR de pacientes assintomáticos, que 50% das pessoas assintomáticas, quando tomografados, tinham vidro fosco na tomografia e que tinham PCR positivo e eram totalmente assintomáticos. E foi um número grande de pessoas que ficaram confinadas. Foi um estudo muito interessante, né? E a outra questão ainda que eu acho, Maura, é a questão da reinfecção, que é um dilema, né? Nós conversávamos há poucos dias, nós dois, né? Se há, se não há, e isso também, assim, até o momento, né, do estado da arte, né? Pode ser que daqui a 3 meses, quando nós formos fazer a nossa terceira live, fazendo atualização, ou 4 meses, né? Eu espero que a gente possa, cada vez com um olhar mais crítico sobre tudo que nós estamos fazendo, lendo, estudando e praticando, tentando errar o mínimo possível, né, Mauro? Porque é isso que a gente tem que fazer. A questão da reinfecção, não está demonstrado haver reinfecção em curados. A verdade é essa, né, Mauro? Quer dizer, o estudo da Nature, que é a coisa mais, digamos assim, interessante e robusta que se tem até o momento, que foi publicado, né, mostrou que a imunidade em assintomáticos duraria no máximo 3 meses. Então, é possível que realmente haja uma relação direta entre aquele paciente que ficou grave, que teve uma carga viral maior, e ele dure, mas há um preço que ninguém quereria pagar, sem dúvida nenhuma, né, Mauro? Então, assim, a questão da transmissão e da reinfecção, eu acho que são duas vertentes de estudos que, sem dúvida nenhuma, os próximos meses vão mostrar para nós resposta, da mesma maneira como as autópsias feitas em pacientes aí em São Paulo revelaram a questão da trombogênese, enfim, mostrando essa manifestação, digamos assim, tão relevante. E eu acho que ainda tem uma outra questão em termos de perspectiva, né, Mauro, já que nós estamos aqui falando de prospectivas, digamos, que é a questão das vacinas, né?
Eu acho que, vamos deixar sem dúvida nenhuma. Depois, eu queria comentar um pouquinho sobre esse ponto. Então, vamos lá. Estão chegando várias perguntas aqui, eu estou acompanhando pelos comentários, algumas delas, e também um pouquinho da experiência com essas situações que você colocou. Essa questão da reinfecção realmente é algo que nós estamos aprendendo agora, né? Se é possível ter reinfecção, não, porque chegaram perguntas se alguém que desenvolveu anticorpos pode desenvolver de novo a doença. A gente sempre imaginou que não, mas o que a doutora Margarete colocou e o que nós estamos vivenciando na prática, a gente não sabe até que momento esses anticorpos vão estar presentes no sangue, se essa imunidade adquirida ela é permanente ou não. Eu tenho experiência, Margarete, com 3 pacientes já desde o mês de março que não desenvolveram anticorpos, porque eles tinham imunodeficiência. Para quem não sabe, imunodeficiente é a pessoa que não tem a capacidade de produzir anticorpos. E esses pacientes apresentaram pelo menos 2 vezes quadros clínicos bem compatíveis com a Covid, com o teste PCR positivo. Aí fica aquela questão que ainda sem resposta, será que esse paciente se reinfectou ou esse vírus adquire um aspecto crônico em algumas pessoas que mantém sintomas persistentes? O que você acha? Eu acho que é o mais provável, Mauro, porque assim, eu conversei com virologistas experientes, né, como é que eles viam isso, né, conversei com Amilcar Tanuri, aqui, um virologista de grande experiência, né, assim, nada até o momento diz, 2 coisas estão sem resposta, se a nossa imunidade é perene, quanto tempo eu vou poder ficar feliz com os meus 36 de IgG? Eu não sei, né? Por enquanto eu estou muito feliz com eles, né? Eu pretendo ficar pelo menos os próximos meses, até que venha uma segunda onda. Até a próxima live, pelo menos. Até a nossa próxima, eu espero estar aqui para responder. Mas, enfim, a gente não sabe, Mauro. Então, essa é uma questão que não está dada. A questão da reinfecção, eu vejo que todos são mais céticos e mais firmes em dizer que até o momento nada indica que haja. O mais provável é que esse paciente permaneça não necessariamente infectante, né? Como os pacientes que se curam ficam assintomáticos e você faz um PCR com 28 dias ele está positivo. Quer dizer, isso transmite ou não transmite? Os virologistas nos ensinam que não, que provavelmente são frações de RNA e que não são capazes de infectar ninguém. Então, nós liberamos o paciente do isolamento, até porque senão ele enlouquece, coitado, depois de 28 dias. Então, assim, eu acho que não. A questão da reinfecção, portanto, Mauro, até o momento eu seria muito cuidadosa e responderia que, assim, provavelmente não há reinfecção, né? Mas... E eu acho que essa permanência em pacientes imunodeficientes, como você disse, provavelmente é uma cronicidade da própria infecção original. Eu tenderia a ver assim. Antes da gente entrar na vacina, pessoal, nós temos quase 500 pessoas ao vivo acompanhando a gente, esse número está subindo. Compartilhem aí com seus amigos, com seus seguidores, para que eles aprendam aqui também com a doutora Margarete sobre a Covid-19, aproveitando até a sua experiência com a doença, Margarete. Eu tenho acompanhado esses pacientes, pelo menos já há 3 meses, aqueles que se curaram, né? Felizmente, no meu grupo não tive nenhum óbito ainda. Esses pacientes permanecem com aquelas alterações na tomografia pelo menos por 3 meses. Diferente de uma pneumonia convencional, onde algumas semanas o pulmão já está regenerado, limpo, você faz um exame de raio-x, de tomografia e já está normalizado, na Covid 2019, nós ficamos com essas alterações durante muito tempo, no mínimo até 3 meses continuam, uma regressão muito lenta. E alguns pacientes se cansam de um cansaço constante, de uma tosse persistente. Até algumas das comentários que surgiram aqui, como fazer essa tosse persistente, é normal, esse cansaço, até aproveitando a tua experiência com a doença, Margarete. Esse cansaço permaneceu durante muito tempo e com os pacientes que você tem acompanhado, como é que é a recuperação desse cansaço, dessa tosse e das imagens? Acho que é uma relação direta com a gravidade que eles tiveram, Mauro. Porque assim, eu particularmente não tive, né? Eu tive muito pouco, né? Tive 20, 25% de vidro fosco, tive muito pouca falta de ar. O cansaço é insuportável, né? Realmente é horrível, né? É muito ruim, é uma fragilidade, é uma astenia que a gente se sente realmente inútil, né?
é muito ruim, né? Isso desafia muito a nossa própria onipotência, assim, né? Mas eu não tive falta de ar, então eu não conheço essa experiência pessoalmente, né? Não tive nenhum grau de dessaturação, enfim, e não fiquei com cansaço, quer dizer, a única sequelinha que eu ainda tenho, depois de um mês e pouco, é uma neuropatia que realmente eu fiquei com uma dormência que não acaba, dura, eu não tenho a menor ideia por quê, porque eu não sou diabética, enfim, alguma ação do vírus, que sim, eu não tenho nada, os exames de sangue estão ótimos, enfim. E eu tenho visto isso nos pacientes. Mas aqueles que ficaram mais graves, Mauro, independentemente de terem ido para terapia intensiva, realmente eles se queixam de cansaço, eventualmente uma dor muscular, uma dor nas costas, né, que é a queixa mais frequente, e uma certa astenia que dura muito para passar, né? E qual é a razão pela qual isso ocorre, não saberia explicar. O que eu acho, Mauro, é que nós teremos que ter, depois de que isso for possível, e de ter um recuo histórico que nos permita fazer, é a avaliação da funcionalidade respiratória para determinar o que acontece como sequela no pulmão. Quer dizer, esses doentes, eles desenvolvem, eles têm fibrose pulmonar, eles ficam com redução, eles têm restrição, eles vão ficar com algum fenômeno de natureza obstrutiva na respiração, eles vão perder incapacidade respiratória. Isso eu não sei responder, porque isso nós só vamos poder responder quando nós tivermos condição de avaliar espirometricamente os nossos pacientes, como espirometria dinâmica, com todos os marcadores, a avaliação de funcional respiratória nesses doentes. Mas nesse momento, enfim, nós sequer estamos fazendo isso. Então, assim, a oximetria digital realmente é um marcador muito pobre para isso, né? Então, assim, mas eu acho que isso só o tempo vai poder responder. O que aconteceu e que dano ficará temporário ou permanente nesses pacientes. Da mesma maneira, Mauro, como nos pacientes, como é uma doença muito sistêmica, muitos evoluem para insuficiência renal e nós temos visto que o paciente melhora, cura do quadro respiratório, tem alta do seu hospital, sai para a vida, mas sai com o rim lesado de maneira perene, é muito triste, e isso realmente é o que a gente tem visto com uma relativa frequência. Esse é um dado que você comentou interessante, porque muito se fala no Brasil, principalmente quando se fala do isolamento, não é uma doença do idoso, o jovem não precisa se preocupar com isso. Muito pelo contrário, 30% das mortes no Brasil acontecem em pessoas abaixo de 60 anos de idade. E aqueles que se recuperam, muitos desses adultos jovens têm doenças graves, vão para UTI, são entubados, podem não morrer pela doença, mas podem ter sequelas pulmonares em longo prazo, ficarem limitados para realizar uma série de atividades. Como você falou, Margareth, sequelas renais, ele precisa ficar dependente de uma diálise o resto da vida. Existem graus intensos de lesões causadas pelo vírus, e aí a importância muito daquelas medidas restritivas lá no início para que se evitasse uma grande contaminação, porque os jovens podem morrer menos que os idosos, mas essas sequelas podem acompanhá-lo pelo resto da vida, com limitações. Me preocupa agora que a gente estava comentando, esse retorno de esportes, né? A gente viu aí alguns times de futebol que mais de metade do elenco foram comprometidos. Quantos desses jogadores terão o mesmo desempenho em longo prazo? Quantos não ficaram com problemas respiratórios crônicos que não vão ter o mesmo desempenho atlético que tinham antes, ou renais, ou como você falou, neuropatia? Até o número 1 do tênis, né, Mauro? Até o número 1 do tênis, né? Exatamente. Que fez a bobagem de fazer um torneio e agora está arrependido, né? Um exemplo, é um mau exemplo, né? Exatamente. Será que a gente vai ver agora? Esses times estão voltando, eu acho que precocemente, no meu ponto de vista, tudo está voltando precocemente, até queria a sua opinião a respeito, mas qual vai ser o desempenho desse pessoal? Vão ter. Eu acho que a gente, daqui a um ano, Mauro, quando nós já tivermos feito mais 2 lives, e nós vamos estar fazendo a análise dos trabalhos que vão ser, sem dúvida nenhuma, publicados. Mas você tocou num assunto, Mauro, que eu acho que é importante reforçar para aqueles que eventualmente não tenham ouvido nós comentarmos sobre isso, né? Eu dei logo depois que nós conversamos, eu me lembro que dei uma entrevista e eu fiz 2 afirmações que poderiam parecer, a princípio, temerárias, né? Mas não era de quem conhece o Brasil, né? A gente conhece o nosso país, né? E eu disse, a Covid-19 vai se rejuvenescer no Brasil, no mau sentido, né? Isso foi matéria de jornal, enfim.
E realmente, isso não tem mérito nenhum dizer isso. É conhecer a pirâmide de população brasileira e saber, eu disse, ela vai se rejuvenescer e ela vai se empobrecer. A epidemia vai controlar nas classes altas e ela vai correr para as periferias, e é isso. Quer dizer, com quase 4 meses, o que está acontecendo é exatamente isso. Nós hoje temos o estado da arte da epidemia no Brasil. Eu fiz um levantamento com o colega Domingos Alves, da USP de Ribeirão Preto, que nós estamos preparando para fazer essa publicação. Nós estudamos num determinado momento, entre 15 de abril e 5 de maio, Mauro, naquele momento, 50% dos leitos no Rio de Janeiro eram ocupados por pessoas abaixo de 50 anos. Então, isso prova que nós não temos uma população idosa como os países europeus, onde os asilos inteiros de pacientes, de pessoas idosas morreram, foram contaminadas, enfim, nós temos uma população ainda mais jovem e nós temos muita gente despossuída, populações enormes, embora e que a rede do SUS não foi capaz de ter uma resposta, digamos assim, robusta. Além disso, Mauro, tem a questão de como a epidemia bateu. A epidemia bateu rápido e matou muita gente rápido. Então é preciso reconhecer que o Brasil perdeu muita gente, houve muitas mortes que poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos conseguido tratar esses pacientes de uma maneira mais adequada. Então aí nós entraríamos numa outra discussão de hospital de campanha, etc., que não é muito o nosso escopo dessa discussão, né? Eu ainda gostaria de voltar às questões para as quais você me provocou, digamos assim, que é como nós devemos olhar para frente, né? O que nós temos para frente, né? Então nós precisamos controlar a epidemia, Mauro, a epidemia não está controlada. O que nós temos hoje, né? Nós temos uma redução de taxa de ocupação de leito de terapia intensiva muito importante, na rede privada enorme, né, da ordem de 60% em muitos hospitais privados, uma redução também considerável nos hospitais da rede pública, mas essas aberturas todas que estão sendo feitas, Mauro, eu vejo com muito cuidado, você me perguntava isso há pouco, eu vejo de maneira muito cética, e eu acho que, a exemplo de outros locais que nos antecederam, esse fecha-abre, nós vamos conviver com ele ao longo de todo esse ano de 2020, até que realmente consigamos ter uma diminuição substantiva do número de suscetíveis, porque o que os estudos sorológicos estão mostrando é uma taxa crescente e muito rápida do número de infectados, pessoas que tiveram a doença de maneira muito leve ou assintomática e que respondem nos testes sorológicos com IgG positivo, né? Então, portanto, com isso está aumentando o nosso número de infectados, está diminuindo, portanto, o nosso número de suscetíveis. Isso me leva, Mauro, a uma outra... as nossas lives geram muitas conjecturas ousadas, né, Mauro? E agora é uma outra, né? Eu diria que talvez no Brasil, Mauro, nós não precisemos de uma taxa de imunidade comunitária tão alta quanto aquela chamada, que não é um termo nem adequado, porque ela vem da vacinologia, né, da imunidade de rebanho, mas uma imunidade comunitária alta como 60%, 70%. Talvez nós possamos alcançar alguma imunidade com muito menos do que isso, com essa redução do número de suscetíveis. É possível, né? Eu acho bastante razoável. E nesse sentido, né, como qualquer modelo, digamos assim, ideal de uma doença viral, qual é a melhor coisa para as doenças virais? Vacina, né, Mauro? Não tem nada melhor do que vacina. A vacina é a grande solução para as doenças virais. Então, para a Covid-19, o estado da arte hoje é muito interessante, né? Porque se nós formos ler sobre isso, né, tem mais de 120 estudos registrados e grupos no mundo estudando vacina. E tem aquelas mais promissoras, que nós sabemos, temos muito ouvido falar, né? Então são 3 vacinas, né, nesse momento, no universo assim, de possibilidade: a vacina do NIH, que está entrando em fase 2 nos Estados Unidos, a vacina de Oxford, que começa a ser testada agora no Brasil, que é a vacina da AstraZeneca, né, que está entrando na fase 3, testando inclusive no Brasil,
e a vacina da chinesa, né, da Sinovac, com o Butantan, que é uma entidade privada chinesa, com o Instituto Butantan, que é uma vacina de atenuação viral. A vacina de Oxford vai utilizar o adenovírus como veículo para a vacina, então, portanto, uma vacina nova, uma vacina um modelo mais antigo, nós não sabemos, né? O que nós temos que esperar? Tem 2 comentários que eu queria fazer sobre vacina, Laura. Um que me preocupa muito, né? Como é que o Brasil entra na fase 3 de testagem de uma vacina, gerando uma enorme expectativa em todos nós, sem ter nenhuma garantia de que o povo brasileiro vai poder ter acesso a essa vacina? Então, isso é algo que a mim me angustia como médica e como pessoa. Não há nenhum acordo até o momento feito para que assegure que o Brasil tenha qualquer prioridade ou que tenha uma chance de uma tech transfer, né, de uma transferência de tecnologia para as 2 instituições brasileiras que teriam condições, que são a Fiocruz e o Instituto Butantan, em São Paulo, né, nós sabemos. Então, assim, isso me preocupa. E, em segundo lugar, essas vacinas, né, criando tanta expectativa, elas vão precisar mostrar, Mauro, algum grau de segurança, né? Elas já se mostraram seguras em primatas não humanos, né, mas elas não foram capazes, nos modelos de macaco até o momento, de fazer um clearance viral completo. Né? Você deve se lembrar, né, que eles tinham, 15 dias depois, ainda tinham. Eles curaram a pneumonia, mas não foram capazes de fazer clearance viral completo. Né? Então, enfim. Então, assim, elas têm que ser seguras e elas têm que ser eficazes. Né? E nós não sabemos, isso nós ainda não sabemos. Mas eu diria que, em termos de perspectiva, Mauro, eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós vamos conviver ainda longo tempo com esse vírus, quer dizer, ele passa a fazer parte, né? Se nós quiséssemos de novo, né, com senso de humor, máscara faz parte da nossa indumentária, né, não há dúvida, né, quando nós formos arrumar nossas malinhas para viajar, a máscara tem que ser colocada, né, várias. Enfim, assim, eu acho que é uma mudança realmente qualitativa, sem julgar se é bom ou se é mal, mas eu acho que essa pandemia, essa epidemia fez um corte, digamos assim, de mudança de vida nas nossas vidas, quer como médicos, né, pelas questões de biossegurança. Então, muitos procedimentos terão que ser revistos, considerando que essa doença ainda tem uma capacidade de transmissão muito grande e, sem dúvida nenhuma, uma esperança, uma expectativa de que essas vacinas possam vir a nos proteger. Não para essa epidemia, né, Mauro? Porque muitas pessoas nos perguntam, a vacina não é para agora, não é para essa onda, é para para um próximo momento, mas não para agora. Foi bom você colocar isso, porque a impressão que eu tenho é essa também. Quando eu comento para as pessoas leigas e para grupos de médicos, já que estamos fazendo conjecturas ousadas, eu coloco, olha, esperem vacina para daqui 3, 5 anos, no meu ponto de vista, porque até esses testes estarem realizados, demonstrar eficácia, segurança, pelo menos mais 1 ano por aí, eu imagino. Você pode até depois me corrigir e dar a sua opinião a respeito. E depois a produção em escala e chegar isso no Brasil para imunizar a população, que foi o fato que você colocou, não há acordos de que isso vá acontecer por enquanto no Brasil, mas um tanto de 1 ou 2 anos. Então, realmente, para essa pandemia não vai ter vacina, nós temos que nos proteger da melhor maneira possível, evitando as aglomerações, o uso da máscara, álcool gel, tudo isso que vocês já estão cansados de saber, mas essa é uma mudança de vida para os próximos anos. Concorda com esse prazo, Margarete? Você é mais otimista? Não, eu acho que uma vacina que está em fase 3, Mauro, se ela se mostra, né, a capacidade de produção em escala é muito grande, é muito grande. A própria AstraZeneca está assumindo o risco, né? Você imagina alguém que está assumindo o risco, está produzindo 400 milhões de doses, vai vacinar toda a população inglesa do Reino Unido, vai ser testada na fase 3 com 10 mil pessoas, né? E se isso mostrar um resultado considerado positivo pelos especialistas em vacina, eles vão vacinar a população do Reino Unido. O Instituto Serum na Índia, né, que é a escala, né, estamos falando de um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, o Instituto Serum já se comprometeu, é uma instituição privada, não é do governo indiano, e já disse que vai produzir 1 bilhão de vacinas.
né, para venda, para comercialização. A AstraZeneca tem perfeitas condições, está assumindo o risco e está em produção de 400 milhões de doses. A questão, Mauro, e há outras instituições não governamentais, como a Gavi, por exemplo, e outras, que são instituições supragovernamentais e que estão se fazendo acordo justamente para o acesso. Porque uma vacina, depois que ela se prova que ela é boa, ela tem que prover acesso às pessoas. E o Brasil tem aí uma coisa muito positiva, que talvez nem todos que estão nos ouvindo saibam, Mauro. O Brasil tem uma tradição de um programa nacional de imunizações espetacular. Nós já recebemos até prêmio por causa disso, né? O Brasil tem um dos programas de vacinação mais importantes, né, com vacina de influenza para grupos vulneráveis, com a vacina para todas as crianças até 5 anos de idade, vacinação de hepatite, vacina de hepatite C, enfim, houve muitos progressos nessa área no Brasil. Então, testar uma vacina em fase 3 no Brasil, isso é que eu estou considerando, porque eu vejo isso como temerário, né? Sem nenhum acordo de que, se ela for boa, né, nós tenhamos, não digo nem prioridade, mas uma possibilidade de negociar ou transferência de tecnologia ou compra imediata para proteção de largos grupos da nossa população, pelo menos, é muito complexo. Então, essa é uma questão que as autoridades, sem dúvida nenhuma, terão, e a comunidade científica terá que ser muito firme, e a sociedade civil também. Entendeu, Mauro? Então, vacina boa tem que ter acesso para todo mundo. Agradeço muito o pessoal que está aqui na live. Praticamente passamos de 600 pessoas ao vivo. Margareta, a gente está chegando com 55 minutos. Alguma consideração final, algo que você queira destacar, deixar de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora? Olha, Mauro, eu acho que, em primeiro lugar, eu faria uma reflexão como médica, né? De novo, eu digo, né, nós nunca, a nossa geração, né, pelo menos, nós já passamos pela SARS, nós não tivemos MERS aqui, mas nós vivemos a SARS, eu participei do grupo de médicos na ocasião que ajudou o Ministério da Saúde nos tratamentos, tivemos aulas até com engenheiros da IATA para aprender como é que era a ventilação dentro dos aviões, então nós sempre aprendemos muito, né? Mas eu nunca pensei que eu fosse viver algo que nos desafiasse tanto do ponto de vista clínico, pela complexidade da qual se reveste essa doença, e do ponto de vista médico no sentido humano, Mauro, porque, na verdade, o que eu sinto hoje é também, quer dizer, uma frustração por não poder fazer mais, e uma solidariedade, um luto com as pessoas, com tantas pessoas que morreram e muitas que nós sabemos, sinceramente falando, que foram mortes sem dúvida nenhuma evitáveis, né? Mas eu não sou pessimista, sabe, Mauro? Eu acho que o Brasil tem mostrado uma capacidade muito grande, e eu queria terminar com 2 comentários, né, que são coisas que nós também descobrimos. Primeiro, o Brasil mostrou pela primeira vez uma capacidade de comparecimento da iniciativa privada frente ao custo e ao tamanho desse desafio. Nós não temos nenhuma tradição de doação na cultura brasileira, somos uma sociedade ainda muito concentracionista, enfim, mas nós estamos vendo um enorme comparecimento, desde pequenos gestos de solidariedade até grandes conglomerados de banco comparecendo, doando testes para diagnósticos, etc. Então isso é muito importante. E a outra coisa, Mauro, é que assim, a ciência brasileira, a ciência mundial, sem dúvida nenhuma, mas a ciência brasileira, talvez nos últimos anos, nunca tenha sido tão ouvida como ela tem sido ouvida, não de maneira homogênea, né, claro, né, não estou falando desses paradoxos, desses discursos absolutamente deseducadores que nós temos visto por parte, inclusive, de algumas das nossas autoridades, que eu considero muito triste isso, né, mas eu acho que a nossa ciência mostrou uma capacidade de união, de mostrar que nós podemos produzir, participar de ensaios clínicos, participar de ensaios de vacina, produzir medicamentos, produzir insumos, testes diagnósticos, né? A Fiocruz está produzindo milhões de testes diagnósticos para a rede do SUS. Então, tudo isso deu a nós, quer dizer, como médicos, como cientistas, como pesquisadores, um alento enorme que, de certa maneira, consola essa tragédia humanitária que eu chamaria a Covid-19 nesses últimos meses entre nós.
Margarete, muitíssimo obrigado pela sua gentileza, pela sua parceria aqui com o Pneu Imagens, sempre conversando com a gente, esclarecendo. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. A audiência não caiu em nenhum momento, pelo contrário, continua subindo. Nós vamos depois compartilhar esse material também no YouTube, mas ele ficará gravado aqui no Facebook, então vocês poderão assistir novamente, poderão compartilhar com os seus amigos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pelo carinho. Muito obrigado de novo, Margarete, e até uma próxima. Obrigada a você, Mauro. Obrigada. Até a próxima. Tchau, pessoal.